Olá, alunos do sétimo ano A e sétimo ano B. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, ok? Essa semana a gente vai falar sobre expressões algébricas, que é o tema da semana 2 do PET 3, ok? Então, o que vem a ser uma expressão algébrica? Então, uma expressão algébrica, ela vai ser uma expressão matemática, formada por letras e números ou somente por letras. Normalmente a expressão algébrica ela serve para representar situações ou problemas do nosso cotidiano onde a gente tem valores ou que eles são desconhecidos, que a gente dá o nome de incógnita, ou que eles são variáveis, ou seja, que é um valor que ele vai se alterar. E aí normalmente a gente escreve essa expressão algébrica traduzindo a linguagem falada, certo? A linguagem local, ou seja, no caso nosso a língua portuguesa, para uma linguagem simbólica, que é a linguagem matemática. Como aqui, turma, a gente tem aqui o exercício de vocês da semana 2 aí do PET 3. Então eu vou resolver alguns aqui com vocês para vocês verem como que a gente utiliza isso. Então, represente como uma expressão algébrica. Então, isso quer dizer que nós vamos traduzir da língua portuguesa, ok? Para a linguagem matemática. Então, o dobro. O que significa o dobro? O dobro quer dizer o quê? 2 vezes, não é? Então, 2 vezes um valor. De um número, mas que número? Esse número a gente não conhece, nós não sabemos quem que é. E é aí que entra a letra, ok? Quando nós desconhecemos um valor, ou esse valor ele é variável, nós vamos representar ele pela letra do nosso alfabeto, ok? No caso, minúsculo. Pode ser maiúsculo, mas habitualmente a gente representa pelo alfabeto minúsculo. Então, por exemplo, aqui, o número, como a gente não sabe, a gente pode dar aqui uma letra para ele, por exemplo, A. Então, ou seja, 2 vezes o A. E aí nós representamos aqui da seguinte maneira. Toda vez que eu multiplico um número e uma letra, ok? O resultado é o número e a letra. Então, 2A. Ok? Então, essa é a representação algébrica do dobro de um número. E aí aqui você poderia utilizar qualquer letra, Y, Z, X. Nesse caso aqui a letra tanto faz. O que vai importar é você traduzir o termo, o dobro, que significa 2 vezes. Ok? Vamos lá para mais um. Aqui nós temos a diferença entre o número e sua terça parte. Então, ou seja, a diferença. O que significa a diferença? Quando eu quero fazer a diferença, por exemplo, o João tem R$10 e a Maria tem 15. Qual que é a diferença entre a quantidade de João tem e Maria tem? Para a gente poder saber qual que é a diferença, o que a gente faz? Uma subtração. Eu vou pegar 15 menos 10, certo? E vou obter 5, que é a diferença entre os dois. Então, a diferença aqui é a subtração. Então, sinal de negativo. Mas entre quem? Entre um número. Nós não sabemos que número que é esse. Então, a gente pode dar para ele o valor de uma letra. Como, por exemplo, aqui, Y, certo? E sua terça parte. Então, ou seja, a gente vai pegar a diferença, então, ou seja, Y, que é o nosso número, menos a sua terça parte. O que significa terça parte? Toda vez que eu falar terça parte, quarta parte, quinta parte, significa que esse número ele está sendo dividido, ou seja, ele é uma fração. E aí a gente vai olhar o termo, terça quer dizer 3. Então isso significa que a terça parte de y é o y dividido por 3, então ou seja, y sobre 3. Então nós temos aqui y menos y sobre 3. Então, é a expressão algébrica que representa a letra F, ok? E vamos aqui para a última, H. Soma de 3 números consecutivos, ok? Então, o que ele está falando? Ele está falando que a gente tem a soma de 3 números. Então, a gente primeiro tem um número, depois mais outro número, mais outro número, ok?
nós temos 3 números aí. Só que aí ele fala o seguinte, esses números eles são consecutivos. Só que ele não fala para mim que número que é esse, ok? Então, como ele não fala que número que é esse, a gente vai dar o valor de uma letra. Então, por exemplo, a gente pode falar B, por exemplo, letra B. Só que vai ser os 3 números consecutivos. Quem que vem depois do B? Certo? A gente não vai colocar a letra C aqui não, turma. Já iam colocando aí a letra C, né? Não é. O que a gente vai fazer? O que a gente faz quando a gente encontra um consecutivo de número? Por exemplo, qual que é o consecutivo de 3? É o 4. Por que é o 4? Porque a gente vai somar mais um, ou seja, é sempre o próximo número. Então, nesse caso aqui vai ser a mesma coisa. Para mim achar o consecutivo do B, que eu não sei quem que é, eu vou somar 1. Então, ou seja, B mais 1. Ok? E agora, para achar o consecutivo de B mais 1, eu vou somar mais 1. Só que aí a hora que eu somo, vamos fazer aqui no rascunho aqui do lado, ó. Eu tenho lá B mais 1, ok? E eu somo mais 1. Aqui ó, eu posso juntar esses dois termos semelhantes. Então vai ficar B mais 2. Então, B mais 2. Então a gente tem a soma aqui de 3 números consecutivos. E aí vou deixar o restante para vocês irem fazendo, ok? Depois, nós temos aqui ó, um outro exemplo, que é um problema que a gente também vai utilizar para poder representar através de uma expressão algébrica, que é o exercício 4 aí de vocês. Então a gente vai ter vários exercícios aí que vocês vão representar através de uma expressão algébrica, como o exercício 5, vocês também vão utilizar essa ideia de expressão algébrica. O exercício 3, vocês vão utilizar a expressão algébrica e mais uma questãozinha aí que eu vou ensinar. Então, ó, 4. Faltam apenas 2 figurinhas para que meu amigo tenha o dobro do número de figurinhas que eu tenho. Indicando por y o número de figurinhas que eu tenho, como podemos representar o número de figurinhas que o meu amigo tem? Então, ou seja, ele fala que ele tem y figurinhas, ok? E o amigo dele, certo? Falta 2 figurinhas para ser o dobro, ok? Então quer dizer que o quê? Que nós temos o seguinte, qual que é o dobro de y? Lembra? O dobro é 2 vezes, então é 2y. Só que tem o seguinte, ainda faltam 2 figurinhas para ser o dobro. Então quer dizer que o amigo, certo? Não tem o dobro, não tem 2y, ele tem o quê? Ele tem 2 figurinhas a menos do que o dobro. Então eu vou pegar e vou tirar. É o dobro das figurinhas menos 2. Então essa é a expressão algébrica que representa essa situação, ok? Então aí também fica o exercício 3 e 5 para vocês tentarem fazer. Agora, nós vamos falar de outro assunto. Valor numérico de uma expressão algébrica, ok? Antes de iniciar aqui, você pode parar o vídeo, tentar resolver o exercício 1, depois o exercício 5 e voltar aqui para poder responder depois o exercício 2, ok? Então vamos lá. Ó. Valor numérico de uma expressão algébrica. Então, a gente viu que o quê? Que as expressões algébricas elas são formadas por letras e números. E nós temos o seguinte, pessoal. O que ocorre? As letras elas são chamadas de variáveis, como eu já havia comentado com vocês. Então, isso significa que cada letra ela pode ser substituída por diversos valores numéricos. Então, ou seja, a gente pode trocar aquela letra por um número. E aí, como que a gente faz isso? Para poder calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir os valores pré-determinados. Então, ou seja, vai ser nos dados quais são os valores que nós temos que substituir nos respectivos lugares, como aqui no exercício 2. Observe que, por exemplo, ó, calcule o valor numérico das seguintes expressões. Então, a gente tem a expressão ó, 3x mais 5, e aqui aí ele fala o valor para x igual a menos 6. E a mesma coisa para os demais. Então, a gente vai pegar aqui e vai resolver aqui no caso aqui, ó.
Vou resolver aqui para vocês a letra D, ok? Ficou tudo A aqui, pessoal, na hora de copiar, mas aqui é a letra D. Então vamos lá resolver aqui a letra D, ó. Na letra D a gente tem o seguinte, ó. A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B mais B ao quadrado, ok? Então, pessoal, lembra o seguinte, ó. Quando não houver sinal entre o número e a letra, ok? Significa que existe um sinal de multiplicação aqui, ó. Então, 2AB quer dizer que é 2 vezes A vezes o B. E nós temos aqui, ó, os valores, ó. O A vale menos 5 e o B vale 2. Então, a gente vai trocar aqui agora, ó, no lugar das letras, a gente vai colocar os valores, ó. O A menos 5, então a gente vai pegar e colocar, ó, menos 5, como ele é negativo, a gente coloca entre parênteses, ao quadrado, menos 2, ok? Vezes o A, que é menos 5, vezes o B, que é 2, mais o seguinte, mais o B ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver, ó, vai ser as potências, ok? Primeira potência aqui, ó. Então, menos 5 ao quadrado, lembra? É o menos 5 vezes o menos 5. Então, a gente vai multiplicar. Menos 5 vezes menos 5. Que lembra? Potência, ó, menos 5 ao quadrado. Para a gente poder resolver, a gente multiplica esse número, a quantidade de vezes está no expoente. Então, menos 5 vezes menos 5. Ok? Então, a gente vai pegar e vai multiplicar. 5 vezes 5, 25. Negativo com negativo, positivo. Então, fica 25. Agora, a gente vai multiplicar esses três valores, ó. Menos 2 vezes menos 5 vezes 2. Então, primeiro a gente faz jogo de sinal, ó. Negativo com negativo, positivo. Com positivo, positivo. Agora, nós multiplicamos. 2 vezes 5, 10. Vezes 2, 20. E, por último, nós fazemos o 2 ao quadrado, certo? Que é o 2 multiplicado por ele mesmo, ou seja, 2 vezes 2, que é 4. E agora basta a gente somar. 25 mais 20, 45, mais 4, 49, ok? E aí vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Com os outros valores aqui. Para dar mais uma ajudinha para vocês aí, eu vou responder aqui a letra B, ok? E vai ser a última que eu vou fazer e depois vou deixar para vocês aí tentando resolver. Então, no B, ó, a gente tem o seguinte, ó, 2A mais 7B, ok? Então, ó, o A vale menos 3 e o B vale 1/7. Então, a gente vai pegar e vai fazer, ó, 2 vezes menos 3, ok? Mais 7 vezes 1/7, certo? 1/7. Aí aqui, pessoal, a gente vai pegar e vai somar, ó. Primeiro a gente faz o jogo de sinal, ó. 2 vezes menos 3. Positivo com negativo. Vou colocar aqui, ó. Negativo. Então, menos 6. E aqui, ó, 7 vezes 1/7. Lembra? Quando a gente multiplica um número por uma fração, lembra? A gente multiplica o seguinte, numerador com numerador, denominador com denominador. Quando não tem denominador, significa que o denominador é 1. Então, vai ficar 7 vezes 1, 7. Então, vai ficar mais 7. E embaixo a mesma coisa, ó. 1 vezes 7, 7. Então, nós temos aqui, ó, menos 6 mais 7/7. Mas lembra, ó, a fração ela é uma divisão. Então, eu posso simplificar isso aqui, efetuando a divisão. 7 dividido por 7, então vai ficar menos 6 mais 7 dividido por 7, 1. Então, nós temos menos 6 mais 1. Então, estou devendo 6, paguei 1, ainda fiquei devendo 5. Então, o valor numérico da expressão B é menos 5, ok? Então, pessoal, vou deixar o restante para vocês tentarem resolver. Qualquer dúvida, ok? Vocês já sabem, só entrar em contato.